Graça e paz, irmãos. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma porção diária da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você refletir comigo em um texto bem interessante e que nós podemos tirar algumas lições que vai nos ajudar a passar por este tempo. O texto está lá em Mateus 14, e nós vamos ler a partir do versos 26 até o 30. Esse texto narra uma história fantástica, quando Jesus anda sobre o mar. E eu queria destacar algumas coisas para você neste dia. O texto diz assim, olha, 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas, até onde está. Jesus disse, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. O 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Que tremendo, né? Algumas coisas que me chamam muita atenção nesse texto é, primeiro, a ousadia de Pedro, sem sombra de dúvida, né? Jesus, nesse momento, ele estava andando sobre o mar, e isso assustou os discípulos, porque, primeiro, ninguém tinha visto isso acontecer na vida, né? Então, eles começaram a olhar e, de acordo com os ventos que estavam soprando forte, as ondas que estavam revoltas, eles começam a conjecturar e achar, por conta do seu medo, que eles estão vendo um fantasma. Detalhe, Jesus ele percebe isso. E ele, para acalmar os discípulos, ele se apresenta. Ei, não fiquem com medo, sou eu, coragem. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, o vento está forte, né? As ondas estão balançando os nossos barcos. As notícias tristes estão batendo no nosso barco e nos balançando. Mas, ei, Jesus está olhando. E Jesus diz esse dia para você, ei, coragem, sou eu. Eu estou aqui. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para você. A segunda coisa é a ousadia de Pedro. Quando ele ouve Jesus dizer que era ele então, com muita ousadia, disse, és tu, mande-me ir aí contigo. E detalhe, andando sobre as águas. Olha que ousadia. Eu acho fantástica essa ousadia. Já ouvi muitas pessoas falando desse texto, discriminando até Pedro pela falta de fé, porque lá você vê que ele afunda no meio do caminho, mas, meu Deus, ninguém teve essa ousadia. Ou seja, ninguém, além de Jesus, o único, melhor dizendo, além de Jesus, que andou sobre o mar, foi Pedro, por causa da ousadia. Então, eu quero te dizer, seja ousado nesse tempo. Deus o fará andar sobre esse mar revolto. Deus o fará ser abençoado mesmo nessa crise. Mesmo quando talvez tudo esteja dizendo não, por causa da sua ousadia, Deus permitirá o sim. E então Pedro vai na ousadia. E indo ele, é o terceiro ponto que eu queria deixar para você, indo ele, no meio do caminho, em algum momento ele perde o propósito, ele perde essa ousadia e ele começa a olhar para as circunstâncias daquele momento, o vento forte, as ondas, o fato dele estar andando sobre o mar. E isso o traz dúvida no coração e ele começa a afundar. Querido, não deixe isso acontecer com você. Eu quero te encorajar nesse dia. Que você continue olhando para Jesus. Que nesse momento, Pedro, com certeza, ele tirou os olhos de Jesus. E ele começou a olhar para as circunstâncias. E vendo as circunstâncias, ele duvidou.
Porque, querido, quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias, automaticamente o nosso coração de ser humano, a nossa carne, ela duvida. Então ali ele começa a afundar e ele clama ao Senhor. E Jesus vem e estende a mão e pergunta: por que você duvidou? Por quê? Terceira coisa que eu quero deixar para você: não duvide. Continue olhando para Jesus. Ele te fará andar sobre esse mar revolto. Ele te fará andar nessa crise com a sua cabeça erguida, se você continuar olhando para ele. Existem muitas vozes, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso nos distrai. Talvez o que aconteceu com Pedro foi exatamente uma distração. Talvez um vento mais forte o abateu naquele momento. Mas eu quero te dizer, continue confiando e continue olhando para Jesus. Ele é o nosso grande Salvador. E caso aconteça de, por algum momento, você duvidar no seu coração e perceber que está afundando, querido, clame a Ele. Ele vai vir e vai te puxar. E o texto fala que quando ele pega nas mãos de Pedro e levanta Pedro novamente, eles voltam para o barco e ali o vento cessa. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração neste dia. Tá bom? Se você foi abençoado, se você gostou, dê, um like aí. Compartilha com seus amigos e familiares. E detalhe, se você não se inscreveu no nosso canal, tá aí a oportunidade. Não saia daqui sem se inscrever e você receberá essa e muitas outras mensagens para edificar a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agradecer-te por tua